Gravando. Olá, gente, estamos de volta apresentando as aulas da revista da Escola Dominical com o título de Discipulado Cristão, Teologia e Prática. Nós vamos apresentar hoje a nossa aula de número 8, que tem como título O Discipulado no Ambiente de Trabalho. O texto bíblico básico está no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículos 1 até o versículo de número 8. E o texto áureo está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 33, que nos diz assim: como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Paulo está falando da importância de não se agradar a si mesmo, não pensar no seu bem-estar, mas pensar na salvação do outro. E o ambiente de trabalho é um lugar ideal para que se cumpra a grande comissão, o grande chamamento de Cristo. A maioria das pessoas gastam parte significativa do seu tempo nas relações de trabalho. Boa parte da nossa vida é gasta nas relações de trabalho. E nós não podemos desprezar as relações de trabalho onde desenvolvemos determinadas atividades, desempenhamos uma profissão. Nós não podemos olhar para esse ambiente de forma indiferente em relação à pregação do Evangelho. O Novo Testamento ele ensina sobre o sacerdócio universal dos crentes. Todos nós somos sacerdotes de Cristo em qualquer lugar onde estivermos. E no passado havia uma separação entre o secular e o sagrado. Isso aconteceu muito ali na Idade Média, alavancado pelo catolicismo romano. Essa separação ela imperou de maneira muito cristalizada, de uma maneira muito forte. Separação entre o sagrado e o secular. Existia o trabalho que era sagrado, por exemplo, o serviço praticado pelo clero da igreja. Fora das ações do clero da igreja, todos os outros trabalhos eram vistos como trabalhos seculares. Mas com a reforma protestante, as coisas se modificaram. Lutero veio ensinando sobre o sacerdócio universal dos crentes. Lutero dizia que a diferença entre alguém que ministra num púlpito e alguém que desempenha uma profissão, numa empresa ou em qualquer lugar, a diferença é só de ofício, mas diante de Deus o valor é o mesmo. Ele veio, vamos dizer assim, quebrando esse preconceito de separação entre o sagrado e o secular. Ele veio mostrando que para o cristão tudo é movimentado, tudo é direcionado pelo sagrado. Quando eu estou lá com a minha ferramenta nas mãos, fazendo o meu trabalho para ganho de sustento para minha família, esse é um trabalho também sagrado. Ele está investido das questões espirituais. O sacerdócio universal dos crentes, ensinado, por exemplo, por Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 9. Esse texto nos diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sacerdócio universal dos crentes. E o chamamento de Cristo para a pregação do Evangelho a toda criatura, ele não está restrito a um grupo, a uma elite de pessoas. Esse chamamento está direcionado a todos os salvos. Portanto, o local de trabalho é o lugar certo para a evangelização, para a pregação da palavra de Deus. Os reformadores vieram ressignificando a relação com o trabalho. E nós precisamos dessa visão e exercer o sacerdócio para o qual fomos chamados na nossa relação de trabalho.
O nosso trabalho deve ser visto como uma porta que Deus providenciou para nós. O nosso trabalho deve ser desempenhado para a glória de Deus. O cristão deve ser alguém frutífero nas relações de trabalho, porque ele ali foi plantado pelo próprio Deus e para a sua glória. Foram plantados naquela empresa, naquela função, para geração de frutos. Jesus disse isso de uma maneira tão clara, né? O meu pai é o divino agricultor. Toda aquela vara que está enxertada nele e que não produz fruto, ele corta e lança fora. Mas aquela que produz fruto, ele a limpa para que ela produza mais frutos ainda. O desejo de Deus, a vontade de Deus é que, uma vez plantados dentro de uma empresa, dentro de uma relação de trabalho, que haja um entendimento de que nós estamos ali para a glória de Deus e para a produção de frutos. Existe uma maneira que nós devemos nos posicionar para evangelizar no ambiente de trabalho. Por exemplo, o cristão deve ser um exemplo como funcionário. Ele foi colocado ali pelo Senhor e ele deve ser um paradigma, ele deve ser um exemplo para os demais funcionários. Ele deve usar o poder da cordialidade, ser uma pessoa educada, uma pessoa polida, uma pessoa de boas maneiras. Ele não pode agir de maneira inconveniente. Ele deve aproveitar todas as oportunidades que surgem para testificar, para testemunhar de Cristo. Em quarto lugar, o crente na relação de trabalho deve ser alguém que intercede pelas pessoas que ali estão, que fazem parte da sua equipe, que fazem parte da sua interação no trabalho. E ele deve ser alguém que ora pelas metas da sua empresa, porque o seu emprego depende do alcance dessas metas. E na relação de trabalho, o crente pode convidar colegas e amigos para os eventos da sua igreja. Várias coisas podem ser feitas no sentido de mostrar ao nosso colega de trabalho que nós estamos sim preocupados em que ele encontre a Cristo, que ele encontre a pérola de grande valor e tenha a sua vida transformada pelo poder do Evangelho. Deus te abençoe.